E aí pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e nessa oportunidade estarei falando sobre novela ou gibíblia. O que é mais imoral? A hipocrisia dos crentoides. Gente, eu vou falar sobre a hipocrisia dos crentoides para você já ter uma noção do que será abordado nesse vídeo, ok? Antes de mais nada, eu quero apenas primeiro falar, eu sempre deixo o registro, que às vezes eu não edito no mesmo dia. Então hoje são 12 de novembro, agora 1 hora e 29 minutos. Muito bem, 12 de novembro de 2018. Muito bem, o que acontece? Antes de mais nada, eu sei que virão crentoides aqui, virão crenteiros, evangélicos, virão crentinos aqui, e eles vão falar, querer falar besteiras, ou escrever besteiras. E vão dizer assim, você é a favor então de incesto? Não, tá? Porque a gente tem que falar para idiotas, para burros, o que nós não estamos dizendo. Fábio, mas que isso, não pode humilhar? Não, é burro mesmo, porque você fala uma coisa, eles interpretam outra, então é burro. Em nenhum momento eu vou falar aqui que eu sou a favor disso, tá? Mas as novelas da Globo não é o pior de tudo. Vou mostrar aqui que a gibíblia sangrada, que eles chamam de Bíblia Sagrada, mas aquele é gibíblia sangrada, ela é pior do que a novela da Globo. Muito pior. Muito pior. Eu pouco sou de assistir televisão, principalmente Globo. Quando eu assisto alguma coisa ali, é o quê? Um jornal, uma coisa ou outra. Então, os evangélicos, em geral, que estão reclamando de uma cena que foi ao ar, se eu não me engano, acho que na novela Segundo Sol. E eu nem sei o nome de ninguém lá, porque eu fiquei sabendo disso pelo que eu vi pessoal comentando em redes sociais. Então eu achei assim um absurdo a cena em si, não tanto, também, mas eu achei absurdo que o crente reclamar dessa cena, porque a Bíblia dele é muito pior. Que isso, Fábio? É muito pior. E eles não colocam, como eu vou dizer, eles não caem na real, eles não aceitam. Por quê? Porque eles não querem admitir que a Bíblia deles é cheia de putaria, cheia de falhas e por aí vai. Então o que acontece? Já estão errados em ver aquela droga, tá? Estão errados em ver aquilo ali, porque já que só tem moralidade, o que o chamado crente, aquele que zela pela moral e os bons costumes, está vendo a porcaria daquela? Então já está errado, tá? Então não precisa vocês reclamarem. Primeiro não tem que nem ver, já começa assim. Então quando eu não quero ver uma coisa, eu não vejo. Vou assistir outra coisa, vou ler. Agora há pouco estava lendo uma revista sobre sociologia. Então assim, estou sempre assim, estudando alguma coisa. Hoje assisti aos vídeos do Ferreira Racier, do professor Eustáquio e alguns outros. Muito bem, vamos lá. Então vamos falar sobre novela da Globo, novela ou gibíblia. O que é mais imoral? Por que eu quero falar da hipocrisia dos crentoides? Todo mundo já sabe da cena que foi, onde há uma cena de sexo, que é o tio transar com a sobrinha numa novela da Globo. Eu não sei o nome dos personagens nem dos atores, porque eu não assisto a novelas. Mas o que aconteceu, eu fiquei sabendo, como eu falei agora há pouco, das redes sociais. Mas eu vou mostrar para vocês que a gibíblia, ela é muito pior. Ela é muito pior. Então os crentes não têm que reclamar, eles têm que reclamar da Bíblia deles. Vamos lá. Olha aqui, vamos ver. Eu vou ler aqui e depois eu vou colocar na tela para vocês. Gênesis 19, versículo 30 até o versículo 37. Muito bem. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Bom, habitou numa caverna. Aí depois o pessoal crente fala que não existia o homem das cavernas, né? Isso aqui é outra coisa, né? Mas tudo bem. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós. Entre a nós é o quê? Fazer sexo, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Olha a situação. Eles habitavam a caverna, estavam próximos, não queriam entrar na cidade, ficaram com medo. Bom, vai dizer que não tinha homens lá, se era uma cidade. Bom, palhaçada, né?
Mas olha a historinha. Então a primogênita disse a menor: olha, vamos lá. Aí demos de beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com ele, com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Olha a historinha. Primeiro, quem bebe sabe. Dependendo do quanto você beber, estou falando aqui para adultos, tá? No caso, o homem, dependendo do quanto, seu pau não vai levantar, meu filho, você vai apagar. E outra, dependendo do quanto você beber, você vai ficar excitado e você vai lembrar sim. Não veio com essa não, filho. Não vai tirar, não vai te dar amnésia. Você vai lembrar sim. Historinha mal contada. E tem mais, eles estavam na caverna, quem deu vinho para eles? Acho que foi o Zé Colmeia, né? Deve ter sido o Zé Colmeia que deu vinho para eles. Só pode, né? Estavam na caverna, é uma historinha escrota, livro ridículo essa porra. Mas olha o que o livro conta, que a filha embebedou o pai e transou com ele. Ó. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, via a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse a menor: veis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, e demos de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Se é para conservar a descendência, não fomos deitar apenas, transou. É isso que está falando. Elas transaram, elas fuderam, elas fizeram tchaca-tchaca, tomaram pancada no útero. É isso aí que aconteceu, gente. É isso que a Bíblia está dizendo. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, ou seja, transaram. Disso aqui ninguém fala nada, né? Disso aqui ninguém fala nada, né? Que engraçado, que moral tem o Evangelho de falar da novela da Globo? Porque ali é fantasia, aqui também é fantasia, só que eles acreditam que isso aqui seja verdade. E defende isso aqui com unhas e dentes. Sabe por quê? O teu pastor não lê isso. E a primogênita deu à luz a um filho, chamou Moabe, e este é o pai dos Moabitas até hoje. E o versículo 38. E a menor também deu à luz a um filho, chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Bom, até os dias de hoje é até os dias que foi escrito aqui. Tem mais. Vocês gostam de falar da novela da Globo, mas religioso não tem moral, principalmente aqui no Brasil, que é uma população com a maioria cristã, não tem moral alguma para falar disso, de moralidade em alguma novela, porque a sua Bíblia é toda imoral. Olha só, Deuteronômio 22, versículo 23. Olha que lindo, olha que maravilha, olha que coisa santa. E se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade. Deuteronômio 22, vou deixar os versículos aí, tá? 22 em diante. Leve os dois à porta daquela cidade, apedrejem-nos até a morte. Olha só se defendendo pena de morte ainda, né? Brincadeira, né? A moça, porque estava na cidade, não gritou. E por socorro o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Elimine o mal no meio de vocês. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata seu próximo. Bom, o caso aqui não é porque ele estava estuprando. Não, aqui o que a Bíblia está condenando é porque ele está pegando uma jovem prometida em casamento. Ou seja, a mulher não tem valor na Bíblia, ela é uma posse do homem. Disso vocês não falam, né, seus imbecis, seus hipócritas? Disso vocês não falam. Por isso que eu falo, você está ofendendo, não, eu estou falando a verdade. Os religiosos são hipócritas, eles não falam disso. Querem falar da novela da Globo, mas não falam disso aqui, ó. Aí olha só. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e aí versículo 27. E ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Olha só o mais interessante. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, ou seja, estuprar, e eles forem descobertos, olha só,
o negócio, a Bíblia não está condenando o estupro, está condenando o camarada estuprar uma moça que está prometida em casamento a outro homem, ou seja, ela é vista como propriedade. E tem mulher trouxa defendendo um livro desse, é muito idiota mesmo, né? Ah, fala sério. Ó, então se ele encontrar a moça e violentar, o que vai acontecer? Versículo 29. Ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Esse é o livro que vocês dizem, ou melhor, que os crentes dizem. E aí pessoas querem falar da novela porque apareceu uma cena que é mais lamentável, eu falo. Mas a Bíblia é pior. A Bíblia é pior. Você quer ver coisas aqui, ó? Olha só. Deixa eu ver aqui. Marcos capítulo 10, versículo 11. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. No livro de Mateus, só tem uma exceção, no caso, o homem, só diz por homem, se for caso de relações sexuais ilícitas. Ou seja, a mulher traiu, aí ele pode, mas não fala nada da mulher. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que não pode divorciar de maneira nenhuma. Se o marido te espanca, se ele te trai, você não pode divorciar dele, não. Tem que viver infeliz para sempre. É isso que está dizendo aqui, filho. E se você divorciar, você vai ser como adúltera. É isso que o teu Jesus Santo diz. Nossa, que bosta! É isso que eles dizem. Tem mais. Deixa eu ver uma outra aqui. Bom, vou parar nisso aqui mesmo, tá? Fora Gênesis 17, versículo 23, diz que o Abraão meteu a mão na rola, né, na piroca de todos os servos da casa dele e circuncidou. Olha lá Gênesis 17, 23, você vai ver o que eu estou falando. Gênesis 17, 23. Tem mais também, tem outras passagens também que diz, bom lembrar aqui, a cena da novela diz que, vê lá a cena, o tio transa com a sobrinha. É engraçado que as pessoas têm a família da Bíblia como exemplo, aí tem Moisés como um herói, e engraçado que o pai de Moisés, ele casou com a tia. Tá lá, olha lá. Depois olha lá em Êxodo 6, 20. Olha lá depois em Êxodo 6, 20. Vou deixar você procurar. Está lá. Ele casou com a tia. E pessoas, ou seja, se casou. Então na historinha lá de Pra Boi Dormir diz que então, se casou, teve como que eu disse, diz no popular, o tchaca-tchaca na buchaca, entendeu? Descabelou o palhaço e por aí vai, entendeu? Esse é o problema de muita gente hipócrita, porque ele acha que a Bíblia dele é uma coisa maravilhosa e essa Bíblia é podre. Você está ofendendo? Não, estou falando sério. Ela é podre. Ela exalta a pedofilia, ela exalta a pornografia, o estupro, e fora a passagem que eu não falei de números, onde os homens de Israel poupam as virgens para eles, ou seja, tem pessoas que querem condenar os muçulmanos, que realmente é condenável eles irem pegar e fazer escravas sexuais, mas a sua Bíblia diz a mesma coisa. Diz a mesma coisa. Sabe por quê? Sabe por quê? A religião, ela é baseada em uma coisa. Sim, na ilusão, na fantasia, na superstição. E a fantasia, ela diz o quê? Que a fantasia é uma mentira. Então uma das armas da religião é a mentira. Então o teu pastor não vai falar isso, o teu padre não vai falar isso, o teu apóstolo, o teu bispo jamais vão falar isso para vocês. Jamais. Eu digo vocês, os cristãos que estão ouvindo isso aqui. Porque é mais direcionado a eles, na verdade. Porque é uma hipocrisia. Os livres pensadores sabem disso aqui. Principalmente aqueles que já saíram do meio cristão. Que eu sou um exemplo, também saí de lá. Entendeu? Você passa por isso aqui, às vezes você passa batido.
E fora outras coisas. E fora no meu quadro absurdos de bíblicos, tem coisas que eu via e passava batido. E isso aqui é um exemplo. Eu citei algumas coisas aqui. Algumas coisas. Tá? Tem mais coisas. Em Ezequiel 5, diz lá que Deus faria os homens comerem a carne dos seus filhos. Olha só que coisa mais moral, né? Porque eles cometeram idolatria, estavam errados. Quem disse que isso é errado? Quem disse que existe Deus? Quem disse? Quem disse? Na historinha ali, ele maltrata, ele faz chantagem. Isso aí abre precedente para as pessoas humilharem, violentarem, abusarem de outras pessoas. Esse livro incentiva a violência. Então, gente, você que está vindo aqui, que é cristão, está vendo isso aqui, vocês não reclamem de novela da Globo, vocês nem têm que ver. Vocês não têm nem que ver. Vocês têm que reclamar da tua Bíblia, que tem esses absurdos. Reclame dali. Entendeu? E agora eu falo, por que eu faço esses vídeos assim, às vezes falando sobre a religião? Porque a religião, ela mente, ela esconde muita coisa, e ela faz o quê? Ela não mostra as imoralidades que ela defende. Porque esse livro aí foi feito pelo povo do Oriente Médio na Idade do Bronze. Esse livro, ele apoia muita coisa que a lei brasileira, a Constituição, não permite. Mas o crente, o crentoide, o crentino, o analfabeto funcional não sabe ler, não sabe nem interpretar, não vê isso. Novela ou gibíblia? O que é mais imoral? A gibíblia é mais imoral. E é uma hipocrisia alguém que diz que acredita na Bíblia, querer condenar uma novela porque apareceu uma cena lamentável. Sim, mas a sua Bíblia, ela é muito pior. A Bíblia é da tua para quem acredita nela. Entendeu? Então, gente, é isso aqui. O que eu quero fazer com isso? Fazer as pessoas pensarem, acordarem, saírem do engano. Como um dia eu saí também. Se você não gostou, não posso fazer nada. Agora, que esse aqui é mais direcionado mesmo aos cristãos, porque é o povo religioso com maioria no Brasil, e para ver se eles param com hipocrisia. Que geralmente meus vídeos são direcionados ao povo, aos livres pensadores, mas esse aqui é mais direcionado aos chamados cristãos. Aos livres pensadores, sim, vão ter mais mandamento, pode ter um pouco mais o que, assim, que argumentar, mas creio que já sabe disso aqui. Então, gente, quero agradecer a todos. Se você não gostou, não vem escrever besteira, porque aqui crente não tem vez. Crente só vem aqui, só vai falar uma coisa aqui se estiver com dúvida em relação à sua fé e saindo desse lixo. Fora isso, evangelizar aqui no nosso lugar. Então, gente, a todos um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.